A paz do Senhor, meus jovens. Tudo certo com vocês? Mais uma noite aí, Deus preparou pra gente estar aqui. Eu tô muito feliz, muito feliz. Deus, ele nos prova até... É claro que ele não tem prazer de ficar... Às vezes a impressão que a gente tem é que Deus tá lá em cima. Vou pegar você. Não, não é. Deus, ele prova a nossa fé nele. E orei a Deus clamando por respostas. Ainda hoje, nós obtivemos respostas em um aspecto que acabou de sair o decreto permitindo que as igrejas voltem a realizar seus cultos, é claro, né? Vamos fazer é um novo normal que a partir de agora a gente vai ter, mas pelo menos 40% da capacidade de cada igreja e cada pessoa, cada igreja vai poder comportar. Então, a partir do dia 1º de junho, as atividades religiosas elas serão retomadas com com esses cuidados. E eu estou muito... Acho que mais de 2 meses aí dessa paralisação. E Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E, queridos, por esses dias a gente está passando por bastante instabilidade na internet, no Facebook. Hoje eu estava assistindo uma live de um pastor que eu admiro muito e começou a travar, e pode ter certeza que a internet dele não é live, é uma internet boa. e tá tendo esses problemas. Caso trave, não saia daí. Espere reconectar, a gente vai fazer o possível aí para que a gente possa continuar conectado. Amém, gente? Então, nem sei se vocês ouviram o que eu tava falando aqui, mas tá travando bastante o Facebook, não é às vezes nem questão de internet, é questão do Facebook, tá tendo muita instabilidade. Acredito que seja por conta das simultâneas lives aí que estão acontecendo. Eu tava pesquisando e vendo que cada live ela sobrecarrega o Facebook 3 vezes mais que um vídeo normal, então força bastante, né? Então, por conta disso também, eu vou pedir para vocês irem lá no meu canal, no YouTube também, porque lá pode ser que por lá a gente encontre um pouco mais de estabilidade, né? Tá vendo? Já tá horrível. Mas não vou desistir dessa live não. A gente vai continuar. Deixa eu dar paz pra galera aqui que tá entrando. Oh, Jesus, tem misericórdia desse Facebook. Converte esse negócio aqui em teu nome. Ai. Voltou aí, gente? Nem sei como é que tá. Pra mim tá parecendo que tá tudo travado aqui. Complicado, né? Paz do Senhor Juliana, paz do Senhor Amanda, Mari, Débora, Francisco, a Jane. Paz do Senhor pra Nilda. Gente, tô tentando aqui ver uma estratégia pra gente melhorar isso aqui. Não tá travado não? Pra mim tá. Eu vou meter o lockdown, deve ser meu notebook aqui. Amém? Eu vou fechar aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre depressão. Quero falar um pouco
da experiência que eu tive também com essa doença. Eu quero falar um pouco daquilo que a Bíblia também diz a respeito da depressão. E deixa eu só fazer o último teste aqui. Desculpa essa enrolação, mas eu tô preocupado se realmente a live tá aqui fluindo, gente. Tá? Talvez eu não vou conseguir aqui responder a todos, que eu vou tentar ao máximo não sobrecarregar a internet para que eu possa... Aí tá tenso demais. Pelo menos aqui para mim tá tenso. Pastor, começa logo. Gente, eu não sei nem se tá começado aí. Só Jesus para ter misericórdia. Aleluia. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar o modo da câmera. Eu vou fazer de uma maneira que eu consiga ver a tela do celular, que eu tô tentando ver aqui do notebook. Mas eu acredito que o notebook tá sobrecarregado aqui. E tem gente falando, a Juliana tá falando que não tá travando, né? Mas pra mim tá aparecendo que tava travando. Depois eu edito aqui a ministração, coloco no YouTube lá e a gente vê da parte que deu certo pra frente. Tá? Deixa eu ver aqui. Jesus das misericórdias, ajuda nós. Aí? Melhorou? Glória a Deus. Cadê os comentários aqui, meu pai? Eu preciso ver para saber. Amém? Gente, se vocês quiserem dar um amém aí, se tiver tudo ok, tá bom? Eu vou iniciar já. Eu já fico todo agoniado aqui quando as coisas não dão certo. E eu vou falar justamente dessas coisas hoje. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Enquanto eu faço essa oração, eu quero que você marque alguém aí nos comentários para poder participar com a gente, para poder ouvir. Assim, fulano, ó, pastor Júlio vai falar sobre depressão, vai falar sobre algumas coisas lá. Eu queria que você estivesse junto. Então, que essa palavra de bom ânimo venha chegar para muitas vidas, tá bom? Gente, os comentários não estão aqui aparecendo para mim. Então depois, se alguém tiver uma dúvida, se alguém tiver uma pergunta, se alguém tiver uma saudação, depois eu vou ler, depois eu vou responder. Né? Faz outra live aí para responder. Então hoje eu só vou aproveitar e ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas tem pouca gente aí. Convida a galera aí, marca nos comentários aí. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco. Amém? Eu quero cantar uma canção que é aquela das antigas, que fala muito ao meu coração, que já falou muito ao meu coração no momento que eu tive muito angustiado. Pudessem abrir seu coração. Mas como eu disse, eu quero primeiro fazer uma oração, apresentando esse momento a Deus. Pai, nós estamos em sua presença, Pai, eu não sei quantas vidas serão alcançadas por essa ministração. Eu só sei que o Senhor, papai, vai tocar vidas, vai mover corações. É o Senhor quem vai restaurar, é o Senhor quem vai renovar, é o Senhor quem vai avivar. E minha oração é para que o Senhor venha com o seu poder, com a sua graça, Senhor, trazendo sobre nós o bom ânimo que nós precisamos. Papai, que nós possamos aprender nessa noite a depender de Ti, Senhor. Que o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito estejam ligados no Senhor.
No nome de Jesus eu clamo para que o Senhor venha falar conosco. Há corações que estão aflitos, angustiados, papai. Corações que estão, papai, desanimados. Corações, papai, que estão feridos. Nós sabemos que nessa noite o Senhor tem uma palavra para liberar, Senhor, sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois os que choram clamando em nome de Jesus alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Amém? Eu já quero ler uma palavra com vocês. Eu queria aparecer os comentários aqui, gente, e não tá aparecendo. Queria tanto... Queria não, quero ler os comentários, Eu quero ler
com vocês uma palavra que fica em 1 Reis, no capítulo 19. A primeira coisa que eu tenho para falar a respeito de depressão é que ela pode ser causada por vários fatores. A depressão, ela pode ser o resultado de uma notícia ruim que chegou. A depressão, ela pode ser resultado de o término de um relacionamento. Pode ser depois da perda de um familiar, a perda de um emprego, ou seja, perdas em geral. Ameaças. O texto que eu vou ler aqui inicialmente fala a respeito do profeta Elias, de um episódio ao qual todos nós, eu acredito que conhecemos a respeito do profeta. E em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: Levanta-te e come. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então aqui nós vemos um episódio de que Elias ele acaba de sair do Monte Carmelo, e uma das maiores manifestações do sobrenatural de Deus acontece. Elias está ali depois de 3 anos e meio que ele mesmo profetizou que não iria haver fome sobre a terra. E a palavra vai dizer que depois desses 3 anos e meio foi lançado um desafio. Então nós sabemos da história que juntaram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera e Astarote, e a palavra vai dizer que eles fizeram ali sacrifícios para tentar fazer com que aqueles deuses pudessem responder. A palavra vai dizer que depois deles tentarem fazer essa comunicação com seus deuses, chega a vez de Elias. E Elias ele conserta o altar do Senhor. Elias, com toda a autoridade, com todo o poder, ele pega essa oportunidade para fazer com que o nome de Deus seja verdadeiramente glorificado entre o povo hebreu. Gente, se vocês quiserem comentar, podem comentar, mas eu não estou conseguindo fazer com que os comentários apareçam para mim. É coisa minha mesmo assim, eu não estou sabendo mexer com isso. Mas podem comentar aí, perguntar alguma coisa que depois eu vou dar uma checada aí com relação a isso para ver se a gente consegue interagir nessa noite. Então, voltando à palavra, Elias então ele pega, conserta o altar. A palavra vai dizer que ele pede uma oferta. Essa oferta é o que ele pede. Ele pede o que está em escassez naqueles dias. Ele pede água. Então a galera vai lá, apresenta água, o povo dizendo que não tinha água, mas tinha sim. E a palavra vai dizer que eles chegam e apresentam essa água, e Elias coloca toda a água ao redor do altar, e a palavra do Senhor vai dizer que ele faz uma simples oração. Nessa simples oração ele diz: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel,
Manifesta-se que tu és Deus em Israel e que segundo o seu propósito todas essas coisas aconteceram. Responde-me, Senhor, responde-me. A palavra vai dizer que depois dessa oração, uma oração simples, uma oração que eu acredito que deve ter levado uns 30 segundos para ser feita essa oração, vai promover um resultado que é sobrenatural. A palavra vai dizer que desceu fogo do céu, consumiu o altar, consumiu tudo aquilo que estava ao redor do altar. A palavra vai dizer que todo aquele povo viu a glória do Senhor, que os falsos deuses foram desmascarados e que aqueles falsos profetas, eles foram mortos à espada pelos habitantes de Israel. Depois dessa grande vitória de Elias, a palavra vai dizer que ele recebe uma notícia. E essa notícia era que Acabe, o rei daquela época, ele tinha falado para sua esposa, Jezabel, o que tinha acontecido. E Jezabel lança uma ameaça para ele, dizendo: olha, se amanhã, a essas horas, não acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os profetas de Baal, é eu que estou garantido, tu vai morrer, cara. Quando ele recebe essa palavra, o seu semblante descai. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai para um deserto. Eu começo aqui essa ministração dizendo para alguém que está me ouvindo aqui, você que está aí insistindo, eu sei que tem pessoas que estão insistindo em ouvir essa palavra, porque hoje essa semana, você passou por uma semana angustiante, você passou por uma semana onde você está passando por problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas conjugais, ou problemas de natureza dos relacionamentos, ou problemas na sua vida profissional, problemas na sua depressão não tem só uma causa. Então, nós precisamos entender primeiramente o seguinte: a depressão ela pode chegar até para um homem de Deus. Se a gente for ver, Elias é um dos principais profetas do Velho Testamento. E no momento que ele recebe a notícia de que ele vai ser morto por Jezabel, porque ele fez algo que Jezabel desacreditou dele. Ele falou assim: não, esse cara tá tirando uma comigo, ele matou todos os profetas. Ele é um só. Mas o que Jezabel não sabia é que podiam ser 850 profetas falsos, mas se tiver um representando o Deus verdadeiro, ele é maioria. Querido, se você decidiu estar no lado do Deus verdadeiro, você é maioria. Então muitas vezes nós desanimamos porque a gente acha que é minoria, que a gente acha que o problema é que não existe um Deus que mais olha por mim. E foi essa a atitude de Elias. A palavra do Senhor vai dizer que ele mesmo se retira ao deserto. Olha a diferença. Jesus, quando ele é batizado nas águas, a palavra vai nos afirmar que ele é batizado, houve ali a manifestação da Trindade e ouve-se a voz de Deus dizendo assim: esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Depois dessa manifestação, a Bíblia vai dizer, lá se eu não me engano em Lucas capítulo 4, e depois de Jesus ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo porque eu decidi me isolar. Muitas vezes eu sofro porque eu decidi. Jesus ele passou por um deserto de 40 dias, mas esse deserto de 40 dias e 40 noites era para preparação. Agora o deserto que Elias ele foi para exercer foi um deserto de isolamento. E a palavra do Senhor vai falar em Provérbios, muitos versículos que falam contra o isolamento. Isolamento e solitude são duas coisas diferentes. Porque o isolamento é quando você quer se afastar de todos, não quer saber de nada. A solitude é quando você quer ter um momento de paz, você e Deus. Agora o isolamento não, você quer se isolar até de Deus. Você acha que você está fugindo dos olhos de Deus. Veja bem o que a palavra do Senhor Jesus vai dizer que o que Elias disse. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentar.
E pediu no seu ânimo a morte. Gente, o meu celular tá reconhecendo a voz aqui, tá fazendo pesquisa no Google. Satanás vai sair daí, o Exu Google. Misericórdia. E pediu no seu ânimo a morte. Então é muito comum no momento em que pessoas estão depressivas, que estão com o seu ânimo descaído, é muito comum que essas pessoas elas busquem a morte. 11 mil brasileiros tiraram a sua vida no ano de 2019. A cada 46 minutos, eu estou falando não do mundo, eu estou falando da nossa nação. A cada 46 minutos, uma pessoa comete suicídio. E quantos desses são julgados? Aí alguém vai, eu não quero criar polêmicas hoje, aí você vai dizer, pastor, quem se suicida vai para o inferno, vai para o céu, eu não quero tocar nesse assunto, eu quero entrar num assunto preventivo hoje. Eu quero falar com alguém que entrou nessa live hoje, que entrou nesse vídeo hoje, nesse bate-papo aqui, e que entrou aqui angustiado e precisando de uma saída. E eu quero dar um antídoto para a sua vida. O antídoto é Jesus. A palavra vai dizer que Elias, ele recebe a notícia, corre para debaixo do zimbro e fala, Senhor, já basta, porque eu não sou melhor do que os meus pais. A palavra vai falar no versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis então um anjo o tocou e disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Eu digo que Deus, ele se importa com a sua tristeza. Deus, ele se importa com o seu problema. Deus, ele se importa com a sua situação. Só que nós precisamos também estar atentos aos sinais, ao cuidado dele. A palavra vai dizer que o Senhor envia um anjo e coloca a cabeceira de Elias, dá um toque nele e diz, Elias, se levanta! Elias, se levanta! Veja o que a palavra do Senhor vai dizer em Josué, no capítulo 1. Glória a Deus. Josué no capítulo 1, no versículo 6, diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. E tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O versículo 9 diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero que nós entendamos uma coisa nessa noite. Queridos, quando a palavra do Senhor lança uma promessa para o povo de Israel quando eles saem do Egito, a Bíblia vai dizer que, liderados por Moisés, eles saem, nós conhecemos a história. Eles encontram desafios, o primeiro desafio é aquele mar, e a palavra do Senhor vai usar Moisés para dizer, Moisés, que tem nas mãos, toca nas águas. Então Moisés toca nas águas, o mar se abre, o povo caminha e passa pelo meio e tudo. O povo passa durante 1, 2, 10, 15, 20, 30, 40 anos no deserto. Quando chega a 40 anos, eles estão na esquina da terra prometida. A palavra vai dizer que eles enviam espias, 12 espias para espiar a terra, para ver o que tinha lá. Chegando lá, 10 dos espias trazem um relatório. Qual é esse relatório? O relatório é o seguinte, olha, realmente a terra mana leite e mel, realmente a terra é boa, realmente há fruto, realmente é tudo aquilo que falaram para nós. Porém, há gigantes, há problemas, há situações que não nos revelaram antes.
Existem situações que você está vivendo, talvez você está perguntando para Deus, Deus, por que você não disse que eu ia passar por isso antes? Porque se Deus falasse para você antecipadamente, você não tinha nem pisado o pé no caminho da promessa. O Senhor, Ele lança a promessa sobre nós, mas se Ele de antemão fala para você, ó, você vai passar por isso, vai passar por isso, vai passar por isso, vai passar por isso, ó, você vai abrir um negócio, mas eu não posso falar para você, ó, mas pode ser que você quase entre em falência, ó, você vai ir para a faculdade, mas lá você vai sofrer perseguição, isso, ó, você vai entrar nessa empresa, mas pode ser que nessa empresa você vai passar por algumas situações que você... É assim, só que se Deus avisa de antemão para nós, automaticamente o nosso 1% pessimista vai agir contra nós dizendo o seguinte, cara, mulher, você vai arriscar verdadeiramente sabendo que tem perigo aí, você vai se machucar, você vai se dar mal, não vai dar certo. Já pensou se lá no começo da caminhada, da trajetória deles, Deus chegasse neles e falasse o seguinte, ó, vocês vão sair, eu tô libertando vocês das mãos de Faraó, e vocês estão indo até uma terra onde tem uma galera lá, tem gigante, uns caras de quase 3 metros de altura, mas fica tranquilo, os caras só são poderosos de guerra, treinados em guerras. Você acha que aquele povo ia sair do Egito, gente? Não ia. Mas o que Deus está dizendo para nós nessa noite é o seguinte, se você caminhou até aqui, não é agora que nós vamos padecer. A palavra do Senhor vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas Deus a livra de todas. Muitas são as aflições dos justos. Então o Senhor nos deu a garantia que nós teríamos aflições, mas Ele não disse assim, mas o Senhor livra de algumas, mas o Senhor livra de uma porcentagem. A garantia é que a palavra do Senhor, e não são palavras do pastor Júlio, são palavras da Bíblia, dizendo, mas o Senhor os livra de todas elas, de todas as aflições. Queridos, eu passei por aflições que talvez não era para eu estar aqui hoje. O meu testemunho de vida, juntamente com a sua família, com a minha família, foi um testemunho forte, algo que mexeu. Algo que mexeu com as minhas estruturas desde criança. Muitos olham, oh, pastor Júlio, uma vez o cara olhou para mim, parou aí na frente da igreja, né? Eu tava varrendo como de costume. Eu amo limpar, eu amo arrumar a igreja, eu amo fazer essas coisas, gente, desde criança. Eu tô ali varrendo e tudo, e o cara me chega e fala assim... Ô irmãozinho, paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor, irmão. Eu gostaria de falar com o pastor da igreja. Eu falei, pois não. Aí ele fez um olhar, sabe aquele olhar do ciclope? Parece que eu via pelos olhos espirituais assim, uma luz vermelha subindo e descendo. Ele, você é o pastor? Eu falei, pela misericórdia do Senhor. Ele, tá. Eu falei assim, eu posso ajudar em alguma coisa? Não, fica tranquilo. Sim, por um julgamento no olhar, ele julgou que eu não seria capaz de ajudá-lo. Talvez, dependendo da situação, não ajudaria mesmo. Mas eu estou acostumado a sempre oferecer o meu melhor naquilo que eu posso, naquilo que o Espírito Santo me confiou. Porque às vezes as pessoas nos olham, eu já fui chamado de moleque, já fui chamado de menino, fui chamado de criança... olharam para mim e disseram, ele é novo demais para ser pastor. Mas será que alguém conhece sua história? Né? Alguns olham para mim, mas o Jesus que eu conheci há quanto? 10, 20, 26 anos atrás, ninguém tira de mim. Foram 26 anos de experiência com o Senhor e eu falo para vocês, eu ainda estou aprendendo. E muito. Só que isso acrescentou muito na minha vida. Foram anos de caminhada, querido, aos 6 anos de idade, 7 anos de idade, indo sozinho para a igreja, enquanto minha mãe trabalhava até tarde, mas eu já sabia o caminho da igreja. Então, aos 7 anos, passava pelo meio de vielas, favelas, lugares onde havia tráfico de droga, mas eu chegava lá na portinha da igreja e lá eu sentava do lado do guitarrista da igreja, e ali eu ficava prestando atenção em tudo que ele fazia e eu falava para Deus, eu quero tocar esse instrumento. Mal sabia eu que o Senhor iria preparar não só tocar um instrumento, mas vários instrumentos. E vários dias, chegava aos sábados, era dia de vigília, e a vigília não era do lado de casa. Nós morávamos em Diadema,
Nessa época estava eu, minha mãe e o meu irmão Marcos Paulo. E me lembro que aos sábados nós tínhamos vigília na Igreja Deus é Amor, a qual nós nos convertemos. E eu me lembro que aos sábados a vigília era das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Nós morávamos em Diadema e até hoje a sede da Igreja Deus é Amor ainda se encontra lá na Avenida do Estado, 4568, deve ser isso, né? E a gente pegava um ônibus da aviação Triângulo, 50 minutos de ônibus a gente chegava na sede mundial da Igreja Deus é Amor. Ali, queridos, com 7 anos de idade, embora muitas vezes eu passei dormindo por ser uma criança, me lembro de muitas vezes daquelas vigílias que eu passei ajoelhada. Os calos nos joelhos foram feitos ainda jovens e eu fui crescendo na presença do Senhor e o interesse pelas coisas do Senhor foi crescendo e eu via que tinha algo do Senhor para minha vida. Teve um dia que minha mãe, ela estava cansada naquele dia, ela não queria me levar para a vigília porque era um pouco trabalhoso. Por quê? Na hora que acabava a vigília, 5 horas da manhã, tinha que pegar o ônibus novamente, só que aí eu, 7 anos de idade, já estava tudo arrebentadinho. Então ela tinha que me levar no colo. E o ponto que o ônibus descia era muito longe da minha casa. E ela tinha que me carregar nos braços e tal. E teve um dia desse que eu acredito que ela estava um pouco cansada. E ela falou assim, a gente vai na vigília hoje, mas vamos dormir primeiro. Eu me lembro que ela me colocou para dormir. E eu me lembro que eu acordei 1 hora da manhã, minha mãe não estava e eu estava dormindo, a gente morava num cômodo só tinha uma janelinha e uma porta. A porta era bastante rígida, mas tinha uma janelinha, tipo um vitrozinho. Eu quebrei e eu queria dar um jeito de ir para aquela vigília, mas era muito longe, não teve jeito. Eu saí pela madrugada perambulando em Diadema, numa época tão tranquila que tinha lá de 5, 10 assassinatos por dia na cidade. Só Jesus vai ter graça. E eu fui crescendo nesse interesse de conhecer as coisas de Deus. E eu me lembro que fui crescendo e quando eu cheguei na minha adolescência, o Espírito Santo me capacitou para que eu pudesse tocar instrumentos, participar de equipes de louvor. Mas aos 18 anos eu passei por uma experiência que mudou minha vida. Aos 18 anos, a depressão me alcançou. Aos 18 anos, eu me lembro que nessa época eu tinha iniciado o tiro de guerra. E foi uma fase de muitos aprendizados para mim, muitas descobertas. Mas eu me lembro certinho que no mês de maio daquele ano, no mês de maio de 2006, uma depressão profunda alcançou minha alma. Queridos, muitas vezes eu ia pro tiro de guerra e eu me lembro num dia que eu estava de guarda e que uma tristeza, ela ia pegando conta de mim e eu começava a chorar. Eu começava a chorar. O colchão que a gente deitava era de napa, não tinha lençol, né? Militar tem essas coisas aí. Não tinha lençol. Eu me lembro que eu chorava tanto que como o choro não conseguia atravessar o colchão, escorria pelo meu peito, eu debruçado, e eu me lembro que molhava até aqui, a minha barriga. Eu chorava. Teve outra vez que eu estava de guarda, eu estava sem forças, me mandaram buscar lá em casa. Eu falei assim, cara, eu tô sem força, eu não consigo, eu tô desanimado, E alguém perguntava pra mim, por que você tá sentindo isso? Muitas vezes a depressão tem causa, às vezes ela não tem. Mas eu quero que você, crente, entenda o seguinte. Uma vez, alguém chegou em mim dizendo assim, ô Júlio, crente não pode ter depressão. Eu falei assim, por quê? Assim, é claro que o nosso desejo é que ninguém tenha depressão. Meu desejo é que ninguém tenha câncer. Meu desejo é que ninguém tenha diabetes. Meu desejo é que ninguém tenha coronavírus. Mas a partir do momento da queda de Adão, a palavra vai dizer que deu espaço para que as enfermidades se alojassem. Então o homem aos poucos foi morrendo através das enfermidades, né? Ninguém morre
do nada assim, parou. Não, as enfermidades vão se alojando, mesmo que seja de velhice, os órgãos vão parando, vai dando uma inflamaçãozinha aqui, os ossos vão enfraquecendo, o sistema vai ficando fraquinho, os vasos sanguíneos vão ficando sem força, a musculatura vai se Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Isso é ser tricotômico. Se somos feitos de corpo, alma e espírito, quer dizer o que é corpo e alma? Corpo e alma é o que forma o Homo sapiens. Mentalidade, entendimento, tomada de decisão, esse corpo, esse biotipo aqui, esses cabelos esquisitos aqui, tudo isso é corpo e alma. Aí a gente vai na UPA, chega lá, querido, meia-noite, 1h, 7h da noite ou de manhã, você vai lá. Tem uma galera lá. Pergunto pra você, você nunca foi pra lá? Você nunca foi pra lá? Por quê? Travou as costas, deu uma gripe forte, deu alguma coisa, uma dor de cabeça forte, ou caiu, fraturou algum osso, ou precisou ser internado às pressas, como foi no meu caso quando eu fui operado para retirada do apêndice. Ou seja, quando nós falamos de corpo, todo mundo, não, tem uma dor de cabeça, tem é um mistério, né? Na casa de alguém tem uma gaveta no armário, que naquela gaveta tem lá uma cartela de Dorflex, uma cartela de Novalgina, tem lá uns frasquinhos de dipirona, um deles está vencido, viu, irmão? Tira o vencido aí que não tá prestando não. Dipirona e o paracetamol também. Um paracetamol tá novo, que foi da consulta do mês retrasado. Mas pelo menos 2 frascos desse aí tá vencido, e verifique, por favor, se eu tiver errado. Sempre tem uma gavetinha lá. Então você vai lá, quando você fica doente, você vai lá, você toma a dipirona, você toma e dependendo da situação, tem lá a gavetinha lá, cheia de antibiótico, amoxicilina e tetraciclina, um par de coisa lá. Agora, quando a gente fala de alma, a alma não, porque o crente não pode ficar doente. Porque o crente é alguém que ele precisa estar isento de toda a situação, porque a gente acostumou a atrelar sempre a alma ao espírito. Porque a gente acha que a alma, ela tá isenta de enfermidades, e só que eu digo para você, essas enfermidades elas podem chegar. Pode ser que alguém está nos assistindo hoje, pode ser que alguém está ouvindo essa live, não sei há quanto tempo que vai estar liberado esse vídeo aí, mas pode ser que alguém esteja aí totalmente abatido, com medo, pânico. Talvez as dívidas elas alojaram tanto no seu coração que você está aí desesperado e não consegue achar uma saída. Só que eu quero ser canal, eu quero ser instrumento de Deus nessa noite para você, para mostrar que até nessa situação Deus tem um propósito muito grande. Como assim, pastor? Terminando a história quando eu tive depressão. Queridos, um dia eu estava extremamente triste. Eu estava extremamente angustiado. Eu estava extremamente ruim. Eu estava no fundo do poço porque a depressão tinha me levado. Eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais clamar, eu não conseguia mais enxergar a esperança. E eu comecei a perguntar, a única força que eu tinha era de perguntar para Deus: por que o Senhor não me leva de uma vez? Do que permitir que eu fique nessa situação? Por que o Senhor não vai deixar eu sofrer mesmo nessa pegada toda aí? E eu me lembro que nesse dia eu estava chorando aos prantos, em lágrimas. De clamar a Deus, não, chorar de tristeza mesmo. Minha mãe abre a porta do quarto. E quando ela abre a porta do quarto, ela estende a mão na minha cabeça, ela começa a fazer uma oração. E ela começa a orar e ela começa a liberar palavras proféticas sobre a minha vida. E ela diz o seguinte para mim: Júlio, tem algo grande para ser começado na sua vida. Tem algo poderoso para ser entregue. E Deus está usando essa depressão para que seja uma ponte para que você se achegue. Se achegue como? Se achegue quebrantado. Porque até ali eu fui de uma maneira.
Só que Deus tinha tanta coisa para entregar para mim, só que se ele entregasse no estado que eu me encontrava o meu caráter, eu iria estragar as coisas. Então, o Espírito Santo permitiu. Pastor, Deus permite enfermidades? Ele permite. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tem sido o tema para esses dias. E se eu fechar os céus? Versículo 13. 2 Crônicas 7, 13. Se eu fechar os céus de maneira que não haja chuva? Se eu enviar os gafanhotos para que se consuma a terra? Ou se eu mandar a peste entre o meu povo? Seja a peste que consome o corpo, ou seja a peste que consome a alma. O que Deus está dizendo é o seguinte: muitas vezes eu permito. Ele não manda, porque ele não é um Deus, um Deus cruel. Só que ele é um Deus que ele permite. Ele permitiu o sofrimento de Jó, sendo um homem justo, sendo um homem íntegro, sendo um homem fiel. Quanto mais nós que somos muito menores do que Jó. E naquele instante minha mãe veio dizendo: olha, Deus tem algo para você. Essa depressão não é para te matar, não é para você se suicidar. Essa depressão não é para você parar, mas isso é um sinal de Deus de que algo grande Ele quer trazer para você. Pastor, como assim Deus, Ele pega uma coisa ruim para querer fazer algo bom? Oh, amado, quando a gente volta ali no jardim do Getsemane, momentos antes da crucificação, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele chega até aquele lugar. Ele pede com que aqueles seus discípulos chegados, Pedro, Tiago e João, ajudassem ele em oração. Olha, vigia comigo um pouquinho aí. Ele fica até bravo com eles, dizendo o seguinte: cara, será que vocês não conseguem um pouquinho entender o que está acontecendo no mundo espiritual? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus começa a orar. E qual é a oração que Jesus libera? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pode ser que algum dia nessa semana, algum dia nesse mês, algum dia nesse estado de quarentena, você já falou para Deus: Pai, passa de mim essa situação, porque eu não sei se eu tenho base, se eu tenho estrutura para conseguir passar por essa fase. O Filho de Deus, um homem perfeito, um homem que não experimentou pecado, um homem que não estava pagando por consequência de pecado dele. Só que naquele instante existia algo, entre aspas, ruim acontecendo com ele. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele estava angustiado até a morte. Estava angustiado até a morte. De maneira que ele chega a pedir: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. É isso que nós precisamos encontrar, querido. Você precisa encontrar nessa tempestade a vontade de Deus. É por isso que a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Para quê? Para que possais entender, para que possais viver, para que possais desfrutar da vontade do Senhor, que é o quê? Boa, agradável e perfeita. Sendo a vontade do Senhor boa, agradável e perfeita, Jesus ele também nos ensinou a viver. Jesus, aos 12 anos, vivia a boa vontade do seu Pai. A boa vontade. E na boa vontade ele era um menino discutindo com doutores da lei ali no templo. Na agradável vontade de Deus, Jesus estava curando. Jesus estava liberando ali pessoas das enfermidades. Jesus estava expulsando demônios. Na boa vontade ele estava ali multiplicando pães e peixes. Na boa vontade ele estava ali com a galera. Só que na perfeita vontade, eu quero que você entenda esse princípio no seu coração. Preste muito bem atenção no que eu quero dizer para você, porque eu passo por isso muitas vezes. Quando é para se cumprir a perfeita vontade de Deus, muitas vezes nós associamos a palavra perfeita à palavra agradável. Mas embora a vontade seja boa, agradável e perfeita, são estágios diferentes da sua vontade. Primeiro ela é boa, depois ela é agradável.
Depois ela é perfeita. Perfeita quer dizer o seguinte: pode não ser que seja agradável, porém é da maneira que Deus quer. E da maneira que Deus quer, pode ser que a perfeita vontade do Senhor, sabe como é que se cumpre a perfeita vontade do Senhor na vida do seu Filho Jesus? Foi na cruz. A perfeita vontade de Deus na vida de Jesus foram com cravos nas suas mãos, foram com cravos nos seus pés, foi com uma coroa de espinhos na sua cabeça. A perfeita vontade de Deus na vida do seu Filho Jesus foi para que ele pudesse morrer pela humanidade. A perfeita vontade do Senhor Jesus se cumpriu a preço de sangue, suor e lágrimas. Eu não estou dizendo que você tenha e você precisa ter a mesma estrutura que Jesus teve, mas eu estou dizendo que Jesus já deu uma base para nós, que no momento que grandes coisas estão para acontecer, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, o Senhor vai permitir que sangue, suor e lágrima venha sair de nós. Pode ser que você está se sentindo espremido, pode ser que você está se sentindo pressionado, mas eu quero falar para você que assim somos nós, como uma azeitona prestes a liberar um azeite de primeira qualidade, um azeite extra virgem. Se você quiser, querido, comer uma azeitona simples, é só você comer ela, só que aquilo não tem valor algum. Só que no momento que essa azeitona passa por uma prensa pesada, ela libera uma essência. E essa essência tem um preço, querido. Vai comprar o azeite de soja, vai comprar o azeite extra virgem. Eles têm uma diferença enorme. Eles têm uma diferença enorme, porque a azeitona prensada, ela só pode liberar o que há de precioso com a prensa. Eu profetizo que essa situação não é para te matar. Essa situação, assim como foi na minha vida, a depressão não foi para me matar, mas foi para extrair algo bom de mim. O meu ministério começou a se iniciar. Ele ainda está sendo aperfeiçoado até hoje, mas eu quero dizer para você, eu dei início e falei para Deus: Pai, eu dou legalidade, eu dou liberdade, eu dou autonomia, e eu quero que o Senhor seja a minha direção. Coloquei em prática o que está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então essa situação na sua vida não é para te matar. As pressões na vida daquele que entendeu a vontade do Senhor perfeita, as pressões não são para morte. Porque Jesus, mesmo que estava na cruz, e no momento que ele diz: Pai, está consumado, ele fecha os seus olhos. Querido, espiritualmente não era aquilo que estava acontecendo. Sabe por quê? Visivelmente, fisicamente, alguém viu Jesus e diz: ah lá, era aquele lá que disse que era o Filho de Deus. Está lá morto, está lá ensanguentado, está lá humilhado, está lá nu. Só que espiritualmente, querido, espiritualmente, mas fisicamente ele está arrebentado, mas espiritualmente ele está nos revestindo de graça, espiritualmente ele está dando vida aos homens, espiritualmente ele está restaurando a humanidade, espiritualmente ele está devolvendo a vida para aqueles que já estavam sentenciados à morte e ao inferno. Sim. Mas eu digo para você, irmão, eu digo para você, irmã, espiritualmente está sendo construído um peso de glória. Não é à toa, não é à toa que o apóstolo Paulo, aqui na carta de 2 Coríntios, no capítulo 4, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte para nós: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aí no versículo 16 o apóstolo Paulo vai dizer: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, entende? Pode ser que visivelmente, pode ser que as coisas no âmbito material, físico, biológico estão se deteriorando. Talvez você está acometido aí de uma enfermidade, talvez é um câncer, uma tuberculose, coronavírus, seja lá o que for. Mas Jesus quer fazer você enxergar que embora o exterior possa estar se corrompendo, o interior está se renovando. Por que está se renovando? O interior se renova porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória dentro de nós. Aleluia!
Aleluia! Esse momento, esse desânimo é apenas um aviso de Deus de que grandes coisas vão acontecer. Josué capítulo 1, a partir do versículo 6, é isso que Deus está falando para Josué. Josué, você está prestes a possuir uma terra. E é por isso que você está angustiado, porque haverá lutas. 10 espias vieram dizendo, cara, não dá certo. Só que 2, apenas 2. Na sua vida vai ser da mesma maneira. Muita gente vai dizer para você, para, abandona. Para que você está nessa fé? Para que você está ainda nessa família, insistindo nessa família? Para que você está insistindo nesse emprego? Para que você está insistindo nesse sonho? Vai ter poucos que vão encorajar você. Mas, querido, esses poucos, eles se fazem com grande força e eles precisam ter maior força do que aqueles que querem te parar, do que aqueles que querem te desanimar, que aqueles que querem te abater, que aqueles que querem dizer para você, você não merece, você é pecador demais, você não merece. Aí você vai se lembrar do que Jesus fez por você na cruz. E o que Jesus fez por você na cruz foi te tornar filho. E quando Ele nos torna filhos, querido, é impossível a gente se tornar esse filho. O que Ele fez por mim e por você na cruz foi dizer para você, daqui seu pecado, daqui sua transgressão, daqui seu passado. Estou comprando por um alto preço. Estou comprando por um alto preço. Esse desânimo não é para te matar. Essa depressão não é para te arrebentar. Tudo isso só está acontecendo. E quando eu falo tudo isso, é o que está escrito em Romanos 8, 28. O que está escrito lá, pastor, é aquilo que eu sempre digo em toda ministração. Porque todas as coisas contribuem, cooperam, competem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados conforme o seu propósito. Não são algumas coisas. Às vezes a gente olha o Salmo 23, talvez seja até a intenção de Davi também, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará, a gente já imagina que seja um prato de comida, um salário, um dinheiro, mas não vai faltar aflições para fazer você amadurecer. Não vai faltar pressões de um lado e do outro, porque apenas as pressões são capazes de liberar essências valiosas de dentro de você. Não vão faltar perseguições, porque muitas vezes as perseguições são a única forma de Deus falar para você, eu quero que você se movimente desse estado de estar extasiado espiritualmente. Quando eu digo que todas as coisas cooperam, competem, contribuem para o bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, sejam boas ou sejam ruins, Deus não perdeu o controle de nada, porque Ele continua sendo onisciente, Ele continua sendo onipresente, Ele continua sendo onipotente, Ele continua eterno. O seu problema e o seu pecado não muda a natureza de Deus. E se a natureza dele é misericordiosa. E talvez hoje, durante uma visita, o Espírito Santo tocou ao meu coração para ministrar algo sobre a vida daquela moça que eu estava ministrando. Eu sentia que o inimigo estava lançando setas de acusação. E aquelas setas de acusação estavam fazendo com que ela estivesse num estado um tanto que desanimado. Lançando culpa. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que Deus te ama? Responde aí, Deus te ama? E você ama a Deus? Há convicção nessa resposta sua? Deus te ama? Sim. E você ama a Deus? Sim. A palavra vai dizer, no amor não há medo. O amor lança fora todo medo. A palavra vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. Mas, para aqueles que estão em Cristo, nova criatura é.
Senhor opera em nós a reconciliação. Alguém ouve a palavra reconciliação e talvez a gente só acha que a palavra reconciliação só serve para aquele irmãozinho que saiu da igreja e está desviado. Querido, o pior desviado é aquele que estava dentro da igreja. Estava ouvindo a palavra, dando até glória a Deus, liberando até uma canção bonita, mas não consegue operar a essência e o caráter de Jesus em sua vida. Então, quantos de nós já nos desviamos no meio desse caminho? Eu nunca desviei. Querido, você pode não ter saído da igreja, mas que muitas vezes um pecado te afastou de Deus, um pensamento te afastou de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer que Ele opera em nós reconciliação todos os dias, porque todos os dias somos tentados a pecar. E que embora eu te incentivo a nunca pecar, mas quem somos nós para garantir? Quem é você para garantir que você não cairá? A palavra do Senhor vai dizer, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. O advogado, querido, ele te defende, mas ele não pode tirar a consequência daquilo que foi feito. Então, quando a palavra do Senhor vai dizer para não pecar e que você tem um advogado, ele não está falando, vai, mete o louco na vida aí que Jesus vai te defender. O que ele está dizendo é o seguinte, o filho ele pode até trabalhar em seu favor, em sua defesa, porém, ele não pode te livrar das consequências. Então pense 2, 3, 5, 10, 1000 vezes antes de cair em tentação em algo, porque pode ser que haja consequência. Pastor, e se o que eu estou vivendo hoje seja consequência de algo ruim que eu fiz? Peça sabedoria e instrução para o Senhor. Porque até nas consequências Ele pode nos guiar. E como eu já disse, todas as coisas elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que até no meio dessa consequência, Deus vai preparar algo bom. Pode ser que até no meio dessa consequência, algo venha acontecer de maravilhoso. Irmãos, eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu sinto Deus tomando corações. Eu sinto o Senhor pegando vidas que estavam angustiadas. E eu quero liberar sobre a sua vida o sopro da direção do Senhor. Assim como Ele fez com Elias, Ele está preparando pão e água. Pão e água estão sendo liberadas agora aqui, ó. Tem palavras chegando para você, palavras de bom ânimo, palavras falando para você, não temas. Palavras dizendo, tem até gigante, tem desafio, tem problemaços lá na frente, porém é o Senhor. Como diz a canção do nosso irmã Cassiane, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. É isso. É isso que ele diz, eis que vou adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro e arrancarei os ferrolhos. As portas de bronze e os ferrolhos de ferro serão tirados pelo Senhor, porque Ele ainda continua sendo Deus de guerra. Mas Ele só pode trabalhar para quem ainda confia nele. E se há uma coisa que as situações ruins venham fazer com nós, é abalar a nossa fé e abalar a nossa confiança. Existe um versículo que muitos de nós interpretamos mal. Existe um versículo que ele se transformou até numa música. Eu até gosto de cantar ela porque ela é toda alegrinha. Só que nós não entendemos. Muitos de nós ainda não entendemos o significado dela. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria nossa, é a força. É a alegria do Senhor, é a nossa força. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que o Senhor se alegra quando nós nos posicionamos numa posição de força. Quando eu digo, tá doendo, tô sofrendo, tô arrebentado, mas eu não vou desistir. A alegria que o Senhor tem está quando Ele olha um dos seus filhos dizendo,
eu tô até tudo estrupiado, mas eu não posso parar. E sabe por quê que Deus se alegra numa situação dessa? Porque quando nós decidimos ter força no meio do sofrimento, Ele não vê mais nós, Ele vê Jesus. Porque o maior exemplo foi Jesus. Que Jesus disse: passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Então, quando nós nos fortalecemos, é por isso que a palavra é bem enfática, quando diz para Josué, quando diz para Isaías, quando diz para Jesus, quando diz para Jeremias, quando diz para Noemi, pessoas que já tiveram processos depressivos dentro da Bíblia, mas a palavra é enfática em dizer: tenha bom ânimo, coma, beba e prossiga o seu caminho. O apóstolo Pedro, antes de ser apóstolo, antes de ser um homem a qual muitos se inspiram, lembra? Ele falhou. No momento em que Jesus está ali na última ceia, ele diz assim: ó, vai ter um aqui que vai me trair. Os discípulos começam a dizer: por acaso sou eu? Ah, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Por acaso sou eu? O Pedrão, pronto, ele tinha que se manifestar, meteu o louco lá, falou assim: ó, o negócio é o seguinte, eu que não sou. Jesus olha pra ele, deve ter dado uma risadinha. É, queridão, sinto lhe informar que hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Foi dito e feito. Chegaram ali, nós conhecemos a história, e eles se dispersaram. Pedro é encontrado perto do templo e alguém olha para ele e fala assim: olha lá, é um daqueles que andam com o Jesus. Ele: não. A outra pessoa chega: olha lá, era um daqueles que anda com Jesus. Ele: não. E na terceira vez é você. A Bíblia vai dizer que ele até praguejou. Se ele xingou quem estava falando que era, ou seja, ele negou de uma tal maneira que ele chegou até xingar. Ô, gente, ele deve ter liberado uma palavra ruim ali. Eu não sou esses que você está pensando, nem conheço esse Jesus. A Bíblia vai dizer que depois dele liberar o seu semblante, descaiu. Vê uma depressão em Pedro, cara. Imagino eu já, Pedro, baixando a sua cabeça e começando a se lembrar dos momentos com Jesus. Assim, cara, eu andei sobre as águas com ele. Eu recebi uma revelação do Espírito dizendo que nem carne nem sangue podia revelar, mas só Espírito. Eu disse que ele era o Filho de Deus vivo. Eu vi meu barco ser cheio na pesca maravilhosa. Eu vi. Eu até cortei a orelha de Malco achando que eu defendia ele. Ele fica muito, muito, muito triste. Ele fica arrebentado. Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele quer ir ao encontro dos discípulos. É interessante que um dos livros vai dizer que Jesus quer ir ao encontro dos discípulos e de Pedro. Ele fala até Pedro separadamente, até o momento que ele se encontra com Pedro. E quando ele se encontra com Pedro, eu acho que Pedro deve ter dado quase um mini infarto. Ai, meu Deus, é Jesus, ele está vivo. Ai, ele disse que eu ia negar ele. Quantas vezes você já negou Jesus na sua vida? Será que essa crise emocional sua não foi porque você errou demais e através das suas atitudes, espiritualmente, você estava negando a Jesus? É, pastor, pode ser. Calma. Tem uma direção, tem uma solução para a sua vida. Pedro deve estar sem graça. E ele pergunta para Pedro: Pedro, amas-me? Tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, cara?
sim, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta a mesma coisa. Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu e diz, Senhor, tu sabes de tudo. Então Jesus disse, então vai e apacenta as minhas ovelhas. A palavra vai dizer que, eu pesquisando um pouquinho mais a fundo a respeito dessas três perguntas, tu me amas? E essa palavra tu me amas, o amor, biblicamente, são várias figuras. O que Jesus pergunta para Pedro é, Pedro, tu me amas do amor ágape? O que é o amor ágape? Amor sacrificial. E no grego, Pedro responde, eu te amo, filéu. Jesus pergunta, tu me amas ágape? E Pedro responde, eu te amo, filéu. O que é filéu? Amor de amigo, de amizade, mas não é sacrificial. Ou seja, não tenho condições de morrer pelo Senhor. A palavra vai dizer que na segunda vez o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas, ágape? Ou seja, tu me amas, capaz de morrer por mim? Ele deve ter se lembrado de quantas vezes ele negou ele. E ele responde, embora nossa tradução está escrito eu te amo, na tradução original está escrito eu te amo, filéu. Ou seja, eu te amo só na camaradagem. É a mesma coisa de você, não sei se você é casado, casada, mas testa aí com a sua esposa. No dia que ela perguntar pra você, você me ama? E você olhar bem no fundo, na bola dos olhos dela e falar assim, eu te considero pra caramba. Menino, prepara o caixãozinho e começa a dança dos negão de Gana. Só que na terceira vez, Jesus libera para Pedro, Pedro, tu me amas? Ágape, amor ágape. Ele, Senhor, tu sabes. Ou seja, o Senhor sabe que eu falei. Só que Jesus diz o seguinte para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não sei quantas vezes você negou, quantas vezes você errou, quantas vezes você pecou, quantas vezes você tinha que fazer algo para agradar a Deus e você desagradou. Era para ter ido por um caminho e foi para o outro, era para ter tomado uma decisão e tomou outra, era para ter ido para a igreja e foi para o baile, era para ter se santificado e caiu na prostituição, e caiu no adultério, e caiu na fornicação, e caiu no roubo, e caiu na mentira, e caiu na fofoca, e caiu em diversos outros pecados que podem ser citados aqui. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, ainda há um pouquinho de amor, mesmo que ainda não haja amor sacrificial, mesmo que ainda não haja amor ágape, eu pergunto para você, esse amor filéu, esse amor de camarada, é o suficiente para você continuar, é o suficiente para você não parar, é o suficiente para você ir cuidar das minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, cara, eu sei que você ainda não está pronto, eu sei que você ainda não está perfeito, eu sei que você já me negou 3 vezes, eu sei que você já aprontou, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se ainda há um pouquinho de amor, mesmo que seja filéu, mesmo que seja na amizade, se ainda resta um pouquinho de amor para comigo, porque todo aquele que me ama, mesmo que seja um pouco, ele está disposto a me obedecer, ele está disposto a me ouvir, ele está disposto a fazer, porque o amor que se preza, ele não é um amor apenas de discurso, todo amor que se preza é um amor que se age, é um amor que se mostra com atitudes, sentimentos, comportamento. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, então mesmo que você me ama esse filéuzinho, mesmo que você me ama só um pouquinho, mesmo que você me ama só um trisquinho, eu quero dizer o seguinte para você, precisa ser o suficiente agora para você me obedecer, porque esse amor não pode ficar só no discurso, esse amor precisa de serviço, esse amor precisa se movimentar, esse amor precisa se movimentar. Então no momento que Jesus libera isso, Pedro se levanta, querido. Se você abrir o livro de Atos ali nos primeiros capítulos, se eu não me engano no capítulo 4, a primeira pregação de Pedro, Pedro converte mais de 3.000 almas ao Senhor. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é o seguinte, muitas vezes estamos
com um semblante caído, estamos depressivos, estamos deteriorados emocionalmente. Pode ser por consequência de alguma coisa, pode ser por causa de depressão, mas muitas vezes, principalmente no caso daqueles que já aceitaram Jesus, já se batizaram, muitas vezes isso está acontecendo porque Deus permitiu que isso acontecesse para provar o nosso amor, porque o nosso amor para com Ele não pode se dar apenas com palavras. O que Jesus fez para Pedro foi o seguinte: Pedro, tu me negou, cara. Pedro, tu errou, cara. Pedro, você não me ama com amor sacrificial, mas se ainda há um pouquinho de amor, vai e apacenta as minhas ovelhas. Na primeira oportunidade, na primeira pregação, querido, são 3.000 almas que se rendem através desse amor. Pedro não era perfeito, mas com o tempo ele foi aprendendo que obedecer às ordens de Jesus trazia bom ânimo para si. Lembra que Jesus perguntou: Pedro, você me ama agapau? Ou seja, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Ele disse: não, eu só te amo filéu, eu só te considero. Pedro, ele prega, Pedro se torna o maior apóstolo, Pedro, ele é aquele que inicia a igreja. E quando chega na época da perseguição de Pedro, que Pedro foi condenado também a ser crucificado. Pedro está prestes a morrer numa cruz. E ele deve ter se lembrado: poxa, um dia eu não amei Jesus com amor sacrificial. E hoje eu vou dar minha vida por ele. Pedro considerou tanto as palavras de Jesus para com ele, que se você for pesquisar aí a maneira que Pedro foi crucificado, ele disse: eu não aceito ser crucificado da maneira que o meu mestre foi. Me crucifiquem de ponta cabeça. Ele foi crucificado de ponta cabeça, porque para ele não era digno nem de ser crucificado como Jesus fez. Só que se cumpriu na vida de Pedro. O Pedro que um dia negou, um dia obedeceu à voz do Senhor, levantou-se. Pedro que parou. O Pedro que chateou Jesus. O Pedro que começou a afundar porque teve medo. O Pedro que tentou arrancar a orelha de Malco e depois Jesus colou de novo. Ou seja, um Pedro que tanto errou. Ele começa a amadurecer a sua fé quando ele começa a obedecer aquilo que Jesus tinha falado para ele. Tem gente que anda com Jesus, mas não adianta andar com Jesus. Tem que fazer o que ele faz. Tem que ouvir a voz dele. Tem muita gente entre nós que está depressivo porque deixou de obedecer e de produzir e de fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer. Se você era um obreiro, se você é uma pessoa que já foi batizada, você já aceitou Jesus, você vê já: pastor, tô mal. Procure fazer algo por Deus. Quando Jesus disse: vai apacentar as minhas ovelhas, ele não está dizendo que todo mundo precisa ser pastor, apóstolo, evangelista. Ele só está dizendo: você está disposto a fazer o que eu disser para você fazer? Quantos creem que Deus tem um propósito excepcional para cada um? Vocês creem nisso? Eu creio. Então, se há uma coisa que alegra e aformoseia a nossa alma, é obedecer ao Senhor. Quando a palavra do Senhor vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, eu já quero terminar essa transmissão. Se atentamente ouvires a Deus, tiveres o cuidado de obedecer tudo aquilo que eu lhe tenho falado, então bendito será na terra, bendito será no campo, bendito será o fruto. Queridos, se você estiver disposto a amar a Deus, e ouvir a Deus, e obedecer a Deus, muitas coisas vão acontecer. Digita aí nos comentários qual é o maior pecado que alguém pode cometer. Digita aí, eu não estou enxergando, mas depois eu leio e respondo vocês. Mas eu vou responder já. Eu só queria que você dá uma mastigada aí. Qual seria o maior pecado que alguém poderia cometer? Não estou falando teologicamente, diz que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não. Na sua concepção, qual seria o maior pecado? Qualquer pecado, alguma coisa que seja um pecado pecaminoso. Pensou? Pensou mesmo?
Pensa mais uma vez. Um pecado pesado mesmo. Vou definir o que é pecado. Para a gente chegar numa definição dessas palavras. O que é pecado, pastor? Pecado, se você for pesquisar, significa quebrar com a lei de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Qual é? Eu sei que você sabe. Amarás o Senhor teu Deus. Às vezes o cara tá achando que ele tá pagando o preço de pecado porque ele... Pecado é pecado, sempre é pecado, mas eu acredito que o pecado que mais gera consequências espirituais dentro de nós é deixar de amar a Deus. Porque quem deixa de amar a Deus, deixa de obedecer. Quem deixa de obedecer, deixa de caminhar. Quem deixa de caminhar, não tem serviço. Porque o amor vem acompanhado de atitudes. E quando você se paralisa, você deixa de se alimentar. Foi o caso de Elias. Elias achou, Deus, porque eu não sou melhor que os meus pais. E blá, 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 blá. Deus disse para ele, Elias, come e bebe, cara. Porque muito grande é a sua caminhada. Em outras palavras, Deus está dizendo, me escuta, me obedeça e vai fazer aquilo que eu lhe mandei fazer. Porque eu já preparei pão, já preparei água. Queridos, voltem à comunhão. Voltem ao primeiro amor. A palavra vai dizer lá em Efésios, lá em Apocalipse para a igreja de Éfeso. Tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Aconselho que vocês se arrependam. Deixar o primeiro amor é pecado, porque Deus só fala para alguém se arrepender quando ele pecou. Deixar de amar a Deus, deixar de ouvir a Deus, deixar de obedecer a Deus, deixar de servir a Deus, deixar de servir a obra de Deus, deixar de fazer tudo aquilo que é relacionado a Ele também. Talvez você deixou de fazer, deixou o seu ministério, deixou a igreja, deixou de congregar, deixou de contribuir, deixou de ajudar, deixou de orar, deixou de jejuar. Tudo isso configura o quê? Que o amor foi se perdendo. Restaura esse amor, querido. Que a partir do momento que esse amor for restaurado, pode ter certeza, o seu interior vai começar a se renovar. Deus começou uma grande obra na sua vida. Quantos creem nisso? Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer que o Deus, tendo por certo isso, que o Deus que em vós começou a boa obra, é fiel para completá-la. Tá triste? Tá deprimido? Tá desanimado? Não sabe a causa ou até sabe? Mas, pastor, o que o senhor quis dizer com tudo isso? Eu não sei qual é a causa de tudo isso, mas eu tenho um remédio. Ouça a Deus. Ame a Deus. Obedeça a Deus. Pedro errou, Pedro pecou, Pedro vacilou, Pedro negou. Se encontrou com Jesus, Jesus perguntou, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Não, Senhor, só te amo, só na camaradagem. Perguntou outra vez, a resposta foi a mesma. Perguntou outra vez, ele disse, Senhor, o Senhor sabe que é isso mesmo. Só que tempos depois, Senhor, Jesus deve ter levantado o semblante de Pedro e disse, Pedro, mesmo que seja pouco, ou mesmo que ainda não esteja perfeito da maneira que você quer, e eu conheço a tua sinceridade, mas a sua sinceridade faz com que eu levante o seu semblante e diga o seguinte, com esse pouco de amor, que mesmo que você ache que não é um amor que preste, mas ainda ama um pouquinho, me obedeça, apacenta as minhas ovelhas. O resultado, dias depois, Pedro está pregando, para mais de 3.000 almas, um desbravador de igrejas, um homem cuidando de muitas coisas referentes ao reino. Um homem que aceitou e quando morreu se lembrando de que um dia ele foi falho no seu amor com Deus. Só que ele morreu por Jesus. Então quando ele entrega sua vida naquela cruz de ponta cabeça, ele deve ter se lembrado. Pai, hoje eu posso dizer que eu te amo com amor sacrificial. Experimente
amar a Deus com amor sacrificial. E você vai ver que suas crises, elas vão ter um fim. Se entregue ao Senhor. Que embora o exterior esteja se corrompendo, o interior precisa se renovar de dia em dia. Porque essa leve e momentânea tribulação está produzindo para você um peso de glória muito excelente. Que Deus abençoe a sua vida. E eu clamo a Ti, Pai, que essa palavra venha adentrar a cada coração. Que eles venham entender para que possa desfrutar. E que nós possamos viver, Papai, do cumprimento de cada uma dessas palavras liberadas. Pai, a cada um esteja com depressão, com medo, com síndrome do pânico, seja qual for o problema. A minha oração é para que o Senhor venha alcançar a cada um. Mas acima de tudo, fazer eles entenderem que o amor precisa ser aplicado, não apenas sentido, mas também vivido, também com ações. E assim como Pedro experimentou, Papai, melhorar, aperfeiçoar o seu caráter no Senhor e a sua caminhada, porque ele obedeceu, porque ele cuidou e ele foi capaz de morrer pelo Senhor também, que seja assim conosco também. Nos transforma, nos renova. Que o Senhor venha trazer bom ânimo, trazer alegria, que a alegria não é fruto da circunstância, a tua palavra diz que é fruto do Espírito. Então que a sua igreja possa se encher do teu Santo Espírito, para que então nós possamos desfrutar dessa alegria. Assim, Pai, eu quero te clamar, eu quero te pedir, e eu quero te agradecer em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, até a próxima. E até o próximo culto, porque o próximo encontro é presencial aqui no templo. Que Deus abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.